vai analisando a tela. O que você está vendo lá em cima? Bolei um macrociclo para um short triathlon, um atleta amador. Macrociclo, levou aqui, ó, maio, junho, julho, agosto. As datas são desse ano, tá? Você pode ver ali, conferir as datas. Enfim, para o atleta amador, tá? E você tem ali o mesociclo preparatório básico, preparatório específico, a pré-competição, o C de competição e o T de transição. Então, já tem um macrociclo dele, tem uma planilha de treinamento, não está aqui toda especificada aqui a planilha de treinamento, mas eu já vou mostrar, né, de uma semana específica. E aí você tem ali os microciclos, ó, já estão em laranja, microciclo 1, 2, 3, 4 e 5, né, compondo o preparatório básico. Os microciclos, mais 4, né, microciclos, que eu também coloquei aqui como 1, 2, 3 e 4, poderia ser o 6, o 7, 8, 9, sem problema nenhum, e assim na sequência. Tá? Então, a gente tem aí 3, 4, 5, 9, 9, 4, 13, tem 16 microciclos aqui, são 16 semanas, são 4 meses aqui certinho, né? Desse macrociclo que eu bolei. E ali as datas específicas, ó, 3 a 9 de maio, 10 a 16 de maio, da semana, né? 17 a 23 de maio e por aí vai. Exames laboratoriais, né? Eu marquei em vermelho quando eu vou solicitar exame laboratorial. Então, eu vou solicitar logo no primeiro microciclo, é o baseline que a gente fala, né? Baseline, o tempo zero, antes de treinamento, antes de nutrição, quero saber como que ele está. Então, você pede um monte de exame laboratorial para poder entender o mapa metabólico desse sujeito. E depois do primeiro mesociclo, foi preparatório básico, que já teve intervenção de nutrição de treinamento, eu peço de novo o exame laboratorial. Quero saber como que a fisiologia daquele organismo, aquele corpo, né, se adaptou frente à primeira bateria de exame. Então, a gente pode solicitar ali novamente, para a gente ter uma ideia do que aconteceu e até rever alguma coisa se estiver gritante ali, né? Poder rever a questão do treino e da nutrição, junto com a parte clínica toda, com certeza. Exame laboratorial, lá, vou pedir de novo, pré-competição, tá vendo lá? Lá em agosto, ó, entre 2 e 8 de agosto. Então, exame laboratorial, primeiro no baseline e a cada final de mesociclo, normalmente pode ser solicitado. A cada final de mesociclo, né? Daquele bloco de treinamento. Antes da competição, eu acho uma boa para você saber como está seu atleta, antes da competição e logo depois. Né? Saber qual foi o impacto da competição em alguns marcadores. Eu não vou ter tempo de explorar muito o exame laboratorial aqui, a aula não é disso, a aula de periodização nutricional. Mas o exame laboratorial, você não necessariamente, a periodicidade não precisa ser essa, pode ser maior ou menor, de acordo com alguma situação. Né? Eu acho que o atleta, quanto mais alto nível, a periodicidade pode ser maior. Os próprios exames em si a ser solicitados, você pode ter exame que você pode solicitar com mais frequência, tem exame que você solicita uma vez e depois tranquilo. Né? Por exemplo, exame de marcador de lesão, de creatina quinase, clássica, né? Eu posso pedir várias vezes, com uma frequência maior. De repente, glicose, insulina, com uma frequência bem menor, só na linha de base, só para saber se está diabético ou não, não conheço o sujeito, é a primeira vez que ele está comigo, entendeu? Então, pode, dependendo do caso, você solicitar mais ou menos a frequência ali. Hemograma, lipidograma, função renal, função hepática, né? Então, creatina quinase, LDH, hemoglobina, marcador de lesão, né? LDH, creatina quinase, hemoglobina, marcador de lesão, você pode solicitar tudo ali na linha de base para saber como que é o perfil dele, de lesão muscular, porque vai aumentar durante o treino, tem que saber quanto que vai subir. Hormônio, você pode pedir, às vezes, testosterona, né? Se tiver com uma privação de alimento ao longo do tempo, com déficit calórico grande, que às vezes acontece com maratonista, triatleta, ultramaratonista, a tendência a testosterona dar uma caída, cortisol subir, T3, T4, TSH, para ver como está o metabolismo ali da tireoide, pode ser também interessante, né? Então, função renal, função hepática, clássico, né? Lipidograma, hemograma, insulina, glicose, eu acho que é por aí. PCR, se quiser, PCR para ver, PCR ultrassensível, né? O grau de inflamação, também pode ser uma possibilidade aí, tá? E aí, olha só que interessante, acho que tudo que eu falei está meio que aqui, porque a periodização do treinamento está ali, a planilha, a coisa está andando. Então, está ali a dieta, né? Vê se concorda comigo. Dieta, otimizar, qual é o objetivo da dieta, do planejamento nutricional? Otimizar a resposta adaptativa. Otimizar a resposta adaptativa, a performance e a recuperação.
Então, no primeiro microciclo ali da primeira semana, que eu vou pedir o exame laboratorial, tem toda aquela parte de avaliação. Tá vendo aquele bonequinho lá? Foi a primeira parte da aula, avaliação. Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu comentei, eu faço aqui. Em verde, ajustar a composição corporal. Né? Nesse exemplo aqui, eu botei nas 4 semanas iniciais, né? Nas 5 semanas, eu tenho um mês para botar ele ajustado. Ele não chegou tão obeso, isso é óbvio. Estou falando de um atleta profissional, amador no caso. Tá? Mas eu tenho um mês ali dentro desse macrociclo de 4 meses, que está curto, inclusive, né? Normalmente o macrociclo é maior, mas é só um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho que ajustar a composição corporal dele. Vou ter que ter um déficit calórico ajustado. Não posso ter um déficit calórico grande, porque senão dá a Red S, evitar a Red S, está amarelo ali também, ali lá na sua esquerda, Red S, evitar. Tá? Então, deficiência energética relativa no esporte, isso eu tenho que evitar. E aí, olha só, o training low eu posso começar desde o primeiro momento, tá vendo? Training low. E aí não é o training low todo santo dia. Eu posso incluir estratégias de training low naquele mesociclo ali, naquele microciclo, de forma periodizada, não é todo dia, como a gente já sabe. Posso botar o training high? Posso botar o training high também lá. A partir da segunda semana eu botei. Na primeira semana eu relaxei ele. Não botei muito treino intenso, né? E aí eu comecei a aumentar aos pouquinhos, né, gente? Isso aqui é o modelo. Aos pouquinhos eu começo a inserir mais os training high, que vai aumentando com certeza a partir do momento que eu vou me aproximando da pré-competição, vai aumentando não só em número, a frequência que ele aparece, mas o próprio training high vai mudando. Ele vai ficando cada vez mais intenso. Dentro do training high tem intensidade que vão aumentando, né? Do limiar de lactato, acima do limiar de lactato, contínuo, HIIT, tempo de recuperação vai diminuindo, isso é o treinador que vai dizer. É só para você entender que o training high vai aumentando em frequência, ele vai aparecendo mais na semana, e o próprio treino vai ficando mais intenso a partir do que a competição vai chegando. A intensidade aumenta, mas o volume vai caindo. Esse é o modelo maior do treinamento, tá? Training low também vai aparecendo lá, tá? Como vocês viram, o training the gut aparece em algum momento, está em azul. Então, training the gut é treinar o trato gastrointestinal. Em algum momento a gente vai ter que solicitar para esse atleta de endurance, principalmente, né? E o triatleta também, que se enquadra dentro do endurance, aumentar o consumo total de carboidrato no dia. Vai sofrer? Vai sofrer. Tem atleta que não gosta, tem atleta que não gosta. Vai passar mal? Alguns vão passar mal. Vai ter diarreia? Pode ter diarreia, mas é treinamento. Você está treinando, porque é importante você aumentar a sua capacidade de absorver glicose e carboidrato durante a prova. Isso vai te dar combustível para você queimar mais desse combustível durante a prova e ir melhor. Tá? Se você não treinar e quiser botar mais combustível quando estiver faltando na prova e for colocar o combustível, você vai passar mal. Aí a prova acabou para você. Então, você tem que treinar. E o treinar o Strength the Gut tem algumas possibilidades. Pouca coisa ainda na literatura, mas uma clara, por exemplo, é você comer mais carboidrato ao longo do dia, mais do que está acostumado. Né? Então, forçar a comer um pouco mais. Outra, por exemplo, é você acabar o almoço cheio de carboidrato, acabou o almoço e vai treinar. Essa é uma outra possibilidade de trainer gut. Mas, Thiago, eu vou passar mal. Já falei que vai. Mas eu estou querendo que você treine assim mesmo. Vai treinar uma vez por semana, num longão, 2 vezes por semana, mas tem que treinar em algum momento, tá? O trato gastrointestinal é um órgão altamente treinável. Altamente treinável. Não é só músculo esquelético, não. Altamente treinável, tá? Então, por exemplo, você oferta, sei lá, 2 gel de carboidrato por hora durante o treino. Oferta agora 4 no treino. Em vez de colocar 2, bota 4. Aumentar a quantidade de carboidrato intra-treino. Aumentar a quantidade de carboidrato pré-treino, almoço e vai correr, por exemplo. Como eu falei, entendeu? Então, isso vai dando essa adaptação no trato gastrointestinal, no estômago, né? Então, todo esse distúrbio a tendência é melhorando, tá? Então, tá ali agora, então o Train the Gut agora tá ali em verde, ó, hipercalórico, né? Botei uma dieta mais hipercalórica. Na verdade, você está se aproximando da competição, como você está comendo mais carboidrato, a tendência é você comer um pouquinho mais, né? Às vezes o volume de treino ali, a carga total, também pode estar sendo um pouquinho alta ainda, né? E aí você tem essa demanda por caloria um pouco maior. Pode acontecer, na verdade, isso você vai ter que avaliar o gasto calórico dele, já na pré-competição. E começar também ali na pré-competição, estamos em julho, tá vendo? Pré-competição, em azul, estamos em julho, no terceiro, quarto microciclo de julho.
Então, você tem ali dieta da prova, dieta do dia da prova, começar a treinar as estratégias específicas da prova. De quanto em quanto tempo no dia da prova você vai ter acesso ao carboidrato em gel, ao Gatorade, de quanto tempo na natação, na bike, na corrida, vou ter acesso, quanto que você vai ingerir, tudo isso tem que ser treinado, né? Então, você começa a treinar, mimetizando nos treinamentos do dia a dia, a dieta da prova e botar isso em prática, ver o que funciona, o que não funciona, não inventa nada no dia da prova, né? E aí você, no dia da prova, você está mais tranquilo em relação a isso. Ali ainda, ó, agora em agosto, olha lá, descanso, carboidrato load, tá vendo? É amarelo? Né? No primeiro microciclo de agosto, ó, bem pertinho da competição já, descanso e carboidrato load. O que, que a gente viu para o carboidrato load? 1 a 2 dias antes da prova, já está bem descansado, não estou treinando. 1 a 2 dias antes da prova, essa prova de maratona, ultramaratona, triatlo, por aí vai. 1 a 2 dias antes da prova, carboidrato load. 10 gramas de carboidrato, quilograma peso, 12 gramas, o que você aguentar. Você estava treinando já o trato gastrointestinal. Chegou a hora de comer muito. Tem que comer. Carboidrato super compensar, o glicogênio, né? O glicogênio muscular super compensar para você ir para a prova bem. E aí também depende muito da pessoa, quando você está fazendo essa grande oferta de carboidrato, gente, qual tipo de alimento de fato consumir. Eu botei ele em amarelo, ó, Food Map, um X. Evitar Food Map. Food Map é uma sigla, é uma sigla. F é de fermentado, né? O é de oligosacarídeo, D é disacarídeo, M é monossacarídeo, o A, acho que é de adoçante, alguma coisa assim, se não me falha a memória, tá? Food Map é fermentável, oligosacarídeo fermentável, disacarídeo fermentável, monossacarídeo fermentável, e ali acho que é poliol, alguma coisa assim. O P de poliol, adoçante, o A não estou lembrando, tá? Mas a ideia é essa, dependendo do atleta, ele tem estômago literalmente de pedra, ele pode comer o que quiser, não sente problema nenhum. Tem outros que têm um trato gastrointestinal muito mais sensível, então isso você tem que perceber em cada um. Mas a ideia é você também tirar 1, 2 dias antes da prova, ou às vezes uma semana, depende da pessoa, esse tipo de alimento, né? Então, legume muito cru, muita fruta, leite com sacarose, queijo derivado, tentar tirar se ele for sensível ao trato gastrointestinal. A ideia é você não colocar muito esses carboidratos fermentáveis no trato gastrointestinal que pode induzir pelas bactérias gerações de gases que pode distender o estômago, o trato gastrointestinal e ficar ali com flatulência, aquelas coisas todas que no dia da prova o cara não vai mandar bem, tá? Então, antes da prova, durante a prova não tem muito jeito, você vai ter que botar glicose, né? Eventualmente uma frutose, que pode até ser considerado um food map, mas ali não vai ter muito jeito, você vai ter que usar. E no dia a dia também da sua alimentação, pode usar, como eu até comentei, o Whole Plant Food Diet, né? Muito bem-vindo para o atleta de endurance, porque é cheio de compostos bioativos, cheio de micronutrientes, porém é cheio de fibra também. Então, você trocar a dieta dele, começar a botar muito legume, vegetal, fruta, verdura, ele pode se sentir mal. Então, vai com calma. E perto da prova, dependendo do cidadão, se for mais sensível, tenta tirar esse food map, tá? Tenta tirar. E o percentual de gordura ali também, tá vendo? O percentual de gordura ali, eu botei assim, no caso é para mensurar. Eu mensuraria como que está o percentual de gordura do sujeito. Eu não fico mensurando isso toda hora, cada consulta, não precisa. Estou vendo que o cara está magrinho, está sequinho, não preciso ficar vendo isso toda hora. Então, mensura lá na primeira avaliação e logo antes da prova para ter uma ideia, né? Como que ele está indo para a prova, condição de prova. Então, acho que vale a pena também. E a transição, né, para o triatlon ali, eu botei, vai levar 1, 2 semanas de transição para o cara dar aquela descansada para começar o novo macrociclo. Então, transição, normalmente o gasto calórico cai muito, então você tem impacto na nutrição, vai ter que diminuir o VET, né? A suplementação dos recursos ergogênicos, que são capazes de melhorar a performance, como já citei, aqueles 5 lá, bicarbonato, betalanina, creatina, cafeína e nitrato, esse eu pararia, né? O que a gente fala de desmame, pare de tomar isso. Na transição fica tranquilo, inclusive até o dia do lixo que eu brinquei ali, onde o cara pode comer um pouco mais solto, fast food, cara, relaxa. Deixa o cara comer um pouquinho mais, está na transição, dá uma relaxada, até psicológica, muita pressão no treino, na alimentação, o cara precisa disso também. Então, acho que vale a pena, tá? E aumentar a proteína da dieta, principalmente, né, se tiver lesão ali.
Então, proteína aumentada cursa com a melhora ali da adaptação do sistema imunológico, tá? Tá voltando de lesão, de competição, uma temporada difícil, complicada. Diminui o VET, diminui um pouco o carbo, aumenta um pouco a proteína, dá uma relaxada ali na alimentação um pouco, né? Eu acho que vale a pena, sugestão. Me ajuda aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vou pegar isso aqui e vou fazer um zoom. Vou pegar esse microciclo 3, está na fase preparatória ainda, preparatória, não está tão pesado. Eu posso fazer o training high, posso fazer o training low, tá vendo? Posso fazer os dois. Então, vou provar o microciclo 3, lá em maio, preparatório básico para o atleta de triatlon, amador. Vamos dar o zoom aqui? Então, é a semana toda. Vou explorar a semana toda agora. Está aqui a semana de treino dele. Dia 1, leve. Dia 2, intenso, por coluna, né? Dia 3, moderado. Dia 4, intenso. Dia 5, leve. Dia 6, leve. Dia 7, moderado. Então, o dia 1 foi considerado leve. Você pode até ver aqui embaixo a quantidade de carboidrato quilograma peso no dia. Olha como flutuou ao longo da semana. E aí você tem que ter uma nutrição personalizada. Flutuou o total de carboidrato até o total de demanda, em função do treinamento. O treinamento foi leve, deu 3 gramas de carboidrato quilograma peso no dia calculado. Dia 2 foi intenso pra caramba, então já foi para 8. Dia 3, moderado, 5 gramas. Dia 4, intenso, mas não tão intenso quanto o dia 2, foi para 6 gramas. Dia 5, leve, 2 gramas. Dia 6, leve, 4 gramas. E o dia 7, moderado, 6 gramas. E olha que 8 gramas de carboidrato também é coisa para caramba, ele tem que estar acostumado, né? Às vezes nem consegue, aí até o suplemento pode ajudar, o suplemento de carboidrato pode ajudar. Muito carboidrato em pouco volume, pode contribuir. Mas olha lá o dia leve dele lá, corrida, 55 minutos, né? Um trote de 10 minutos, depois fez um HIIT, 5 tiros de 2 minutos no limiar de lactato, mais 3 minutos intervalados abaixo do limiar de lactato, tá? Abaixo do limiar de lactato, um trote ali de 20 minutos, tá? Então, essa foi a corrida. No total, deu 55 minutos. Fazendo o trote, depois o HIIT, depois o contínuo. De tarde, foi para a natação, total também de 50 minutos. 5 tiros de 100 metros, 15 segundos de descanso. Foram 3 séries assim. Entre as séries, 500 metros contínuo, nado crawl. Natação, depois na sequência. Não, vamos parar aqui na segunda. Agora vamos botar nutrição aqui. O dia foi leve. Então, o primeiro exercício ali para ele tá tranquilo, tá leve. Eu posso fazer o quê? Aeróbio e jejum. Poderia comentar com ele. Pô, vamos fazer então no jejum? Faz isso aí, jejum. Vamos aumentar a adaptação. Quando acabou o exercício leve, o que eu botei? Carboidrato, ó. Acabou leve, botei carboidrato. Pós-carboidrato. Comecei a recuperar ele. Porque na parte da tarde já foi um pouquinho mais pesado. Tá? E já estou preparando também para o dia 2. Porque o dia 2 eu sei que é intenso. Por que eu sei que o dia 2 é intenso? Porque eu tenho a planilha de treinamento. Eu só trabalho com planilha de treinamento. Então, sabendo que tem um treinamento intenso na sequência, eu começo a botar carboidrato. Botei o carboidrato após a corrida. Então, já vai fazer a natação no modelo Training High. E depois da natação vai fazer o carboidrato também. Aí você pensa comigo, no dia 2, logo na sequência de manhã, eu boto ou não carboidrato? Claro que eu boto carboidrato. O dia 2 é intenso, pô. Eu boto carboidrato, vai fazer natação 50 minutos, contínua, 3.300 metros. Acabou a natação, boto carboidrato de novo. O dia é intenso, vai fazer o training high, só training high aqui, tá? Então, a natação no pós é carboidrato. Antes da bicicleta, carboidrato, pré-bike. 1h20 total de bicicleta, entre sprints, no limiar de lactato e abaixo do limiar de lactato. Acabou a bicicleta, pós é carboidrato, pré-carboidrato, porque no final ainda faz musculação. Ó. 3 treinos por dia, triatlon. 3 treinamentos por dia, manhã, tarde e noite. Faz musculação moderado. Tá? E acabou a musculação, vai botar carboidrato também. Então, total aí 8 gramas de carboidrato quilograma peso. Dia 3 é moderado. Então, botei carboidrato também para ele na natação. Acabou a natação moderada ali, né? Também não está tão fácil a natação, não. Se for observar, não está tão fácil, não. Acabou a natação. Não botei carboidrato, assim, botei pós-carboidrato com X, né? X quer dizer que eu não botei.
Não botei carboidrato no pós da natação e nem no pré da corrida na sequência. Então, o que eu estou fazendo aqui? É um modelo de 2 treinos por dia. O primeiro com carboidrato, que foi a natação, mas o segundo não boto carboidrato. Olha lá embaixo no slide, aquele 2 vezes, né? Treinar 2 vezes por dia. Tá? É o treino low com peri-high. Então, o segundo treino é com baixo carbo. Foi o que eu fiz aqui. Não recuperei entre a natação e a corrida. Então, fiz lá só corrida, 45 minutos total, entre trote e treinamento intervalado no limiar de lactato, alguns tiros. Pós-corrida, eu botei carboidrato. Pós-corrida, já deu muito tempo sem carboidrato, só comeu carboidrato de manhã. Então, pós-corrida, bota carboidrato. Não tem jeito. Tá? E aí, vamos para o dia 4. É segunda, terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira é o dia intenso. Quinta-feira foi intenso. Então, bota carboidrato. Já comeu carboidrato na noite anterior, bota carboidrato antes para fazer a natação, na sequência, pela manhã. Acabou a natação, bota carboidrato. E a bike vai ser com carboidrato também, pré-carboidrato para a bike. Bike total de 1h10, com 10 minutos de aquecimento e vários tiros na sequência ali. Bem pesado também. Acabou a bike, eu quero fazer a sinalização. Estou pensando agora em adaptação, sinalização. Pós-carboidrato, tirei. Né? E olha que o dia está intenso, tá? Mas veio com carboidrato o dia inteiro. Ele conseguiu treinar bem a natação, ele conseguiu treinar bem a bike, no train high. Mas agora, após a bicicleta, já de tarde e de noite, pós-carboidrato, tirei. Claro que eu vou botar proteína, mas o carboidrato eu tirei. Na sequência, é um treino leve. Então, quando o treino é leve pela manhã, por exemplo, como aqui foi, né, eu posso vir com jejum de novo. Então, o que eu fiz aqui? Percebeu? Do dia 4 para o dia 5, eu fiz um training high sleep low. Fez o training high na bike, no dia 4, treinou pesadão com carbo, mas eu fiz o sleep low. Foi dormir sem carboidrato. E no dia seguinte, aproveitando a sinalização da MPK, do cálcio, tal, eu fiz um exercício no jejum. Uma natação tranquila no jejum. Acabou a natação, como o modelo dos experimentos me propõe, bota o carboidrato. Muito tempo já sem consumir carboidrato. Bota o carboidrato e eu botei. Aí vai fazer uma musculação moderada, 40 minutos. Acabou a musculação, não botei carboidrato. Tá? Aí vai fazer uma corrida no dia seguinte, regenerativa, tranquilão, 1 hora abaixo do limiar de lactato. Então, de certa forma, no dia 5 para o dia 6, que eu não botei carboidrato à noite, também foi um training high sleep low. Tá? Treinou alto, musculação, com muito carbo, né? Mas eu tirei depois da musculação, botei só proteína, depois fui para a corrida. Tá? Fui para a corrida lá. Aí o dia 6 é um dia mais off, um dia mais tranquilo. No dia 7 já moderado, eu meti um pouco de carboidrato no total do dia, tá? Fez a bike lá 1h30 contínua, incluindo subidas, fazendo perto ali do limiar de lactato. Então, o carboidrato já está a 6 gramas. Então, vê que você conseguiu... Ah, tá. No dia 6 eu fiz aeróbio jejum regenerativo, tá? Desculpa, não comentei. Então, eu fiz aeróbio jejum, né, no dia 6 pela manhã, já que era regenerativo e não tinha consumido carbo à noite. Então, fiz o training high sleep low. Acabou a corrida, botei carboidrato. No jantar, botei carboidrato, porque no dia 7 ele ia fazer um treino considerado médio, né, de média intensidade. Então, já vim com carboidrato pré-treino também lá no domingo, e fiz lá sua bicicleta. Acabou a bicicleta no domingo, sem carboidrato, e sem carboidrato também no jantar, pensando na sinalização, se eu for repetir exatamente esse mesociclo, na segunda já começo com treino leve, então estou fazendo a training high sleep low. Então, deu para visualizar o que eu estou querendo dizer, acho que o curso todo, a tarde toda aqui, tentando pegar tanta informação da literatura, desde a parte básica, tentando agora acoplar. Você vê que na literatura, gente, eu não tenho um modelo desse de triatlon. O training high, sleep low, ou training low com peri high, foi feito com endurance, não teve musculação, né? Não teve pedal, não teve nadar em água aberta, em mar aberto, não teve nada disso. Mas eu tento, né, trazer aquela informação, fazer para a prática para outro esporte, como também tentei fazer para o CrossFit. Aqui é treinamento concorrente. Aqui tem musculação, tem endurance, tem um monte de coisa. Aqui é concorrente. A gente tenta trazer o raciocínio para cá, né? E muitos fazem isso. E aqui, de novo, estou na fase preparatória. Mas você vê que o treinamento, que está em amarelo, está em roxo e tal, e amarelo é sempre a natação, tá? Não sei se vocês perceberam. Amarelo é sempre natação, o laranjinhazinho é corrida, a bike está para roxo,
e a musculação está em azul. O treinamento não fui eu que fiz, o treinamento não fui eu, nem é você que vai fazer. O treinamento vem no treinador, né? E eu tenho que entender o treinamento, conversar com ele e pensar o que ele quer com aquele treino. E tentar mostrar para ele também essas possibilidades do treino low, que às vezes ele nem conhece. Tentar mostrar e pensar na questão da adaptação e na questão quando eu quero treinar forte. Então, esse foi o meu principal objetivo aqui nessa aula, entendeu? E aí tem a questão do suplemento também. Se você for pensar, pode ter priorização dos suplementos esportivos, que não é foco dessa aula falar de suplemento.